E aí, pessoal, tudo certinho? Belezinha? Então vamos seguindo aqui com o nosso projeto. Então, trabalhando aqui, né? Fazendo nosso exemplo aqui com nossos jobs, nossos worker services. Então, nós criamos até agora, né? Nosso componente aqui, o projeto de domínio, mapeamos todas as entidades e definimos aqui as interfaces que a gente vai utilizar aí no nosso projeto. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai preparar o terreno para poder criar futuramente o nosso worker que vai produzir as informações. Vai gerar para a gente os dados no arquivo texto, para a gente depois poder criar a aplicação que vai consumir essas informações e guardar no banco de dados para a gente, tá? Então, para criar esse gerador aí de dados, a gente vai ter que criar algumas classes auxiliares para ajudar a gente a poder gerar esses dados, tá? Porque senão a gente vai ter que ficar criando vários exemplos, colocar na mão cada informação vai ficar bem oneroso para fazer, não fica tão prático. Então a ideia é a gente ter uma aplicação utilitária que auxilie na geração desses dados. E a gente tem diversas entidades aqui, igual a gente viu nos últimos vídeos. Então eu tenho que gerar o dado do nome do cliente, informações do e-mail, telefone, endereço e os documentos também, tá? Então, para facilitar, a gente vai ter essa aplicação auxiliar. Então, a gente vai criar aqui, ó, dentro de componentes, um novo projeto de biblioteca, tá? Então, vou vir aqui adicionar um novo projeto. Você vai pesquisar lá o tipo Class Library e a gente vai criar essa aplicação com o nome de utilitários, tá? Então, vou selecionar aqui, ó, Class Library, vou avançar e aí eu vou copiar o nome do projeto raiz, que é o nosso trabalhando com workers, ponto utilitários, tá? Vou pedir para avançar, seleciono lá a versão e clico em criar. E ele vai gerar para a gente aqui o nosso projeto, tá? Muito bem, então vamos excluir essa class one que ele gera aqui default. E esse projeto aqui utilitário, ele vai ter basicamente uma pastinha aqui dentro dele, que a gente vai criar. Adicionar uma new folder. Eu vou chamar de massa de dados, tá? Massa dados. E aqui eu vou criar as classes auxiliares para gerar essa informação para a gente, tá? Então, como tem diversas entidades, eu vou implementar uma lógica para cada, para ele gerar as informações. E hoje a gente vai ver essa lógica para gerar os dados do e-mail. A gente começa pelo e-mail, depois vai passando pelos outros, tá? Documento, telefone e por fim o cliente. Eu vou deixar o cliente por último porque ele vai precisar de todas essas informações para elas serem geradas. Tá, ó, então a gente vai criar aqui, ó, dentro de massa de dados, vamos adicionar uma classe. Eu vou chamar ela. é, Todos esses geradores, eu vou chamar a classe de gerador. Vai ter esse prefixo, tá? Então, por exemplo, teremos nosso gerador de e-mail. Boa. Então, qual que vai ser a ideia? Deixa eu tornar ela pública, aumentar um pouquinho. Então, a pessoa vai passar. A gente vai ter lá no gerador de cliente. A gente ainda vai implementar. Ele vai gerar para a gente um nome completo lá do cliente, com um nome e sobrenome. E aí, baseado nesse nome, a gente vai pedir para ele gerar o e-mail. A gente precisa remover os espaços do nome, pontuação e definir lá o arroba dele, né? O provedor do e-mail. Então a gente vai ter basicamente aqui um método. Eu posso até usar ele como estático mesmo, tal. E ele vai retornar para a gente aquele nosso objeto e-mail. Vamos adicionar a referência aqui. Você já sabe qual é o atalho, o contraponto, mas tem uma curiosidade, ó. Essa aplicação, ela não possui a classe e-mail, porque ela está em outro projeto, certo? A gente está no projeto de domínio. Só que como eu já tenho essa classe aqui criada em entidades, quando eu faço o contraponto, o meu Visual Studio ali, opa, eu posso criar uma nova classe que eu não estou encontrando nesse projeto, ou então eu posso adicionar referência baseado nesse projeto de domínio. Então, se eu clicar nessa opção, você vai ver que ele vai incluir dentro do meu projeto
de utilitário automaticamente a dependência aqui, ó, no meu projeto de domínio. E depois que ele adiciona aqui, aí ele vai incluir a referência, que é o using, tá vendo? Então ele auxilia a gente também na inclusão de referências entre projetos aqui da minha solução. Também funciona. Legal, né? Muito bem. Então a gente vai basicamente, ó, vai gerar um e-mail. Essa é a funcionalidade desse método. Eu vou pedir para ele retornar um nulo, só para ele não ficar com aquele erro de que eu não estou retornando nenhum tipo de dados, tá? Legal. Então, para poder gerar um e-mail, eu preciso receber o nome de uma pessoa. E através desse nome, ele gera para gente o e-mail, tá? Legal. O que mais? A gente pode definir alguns provedores de e-mail para ele gerar para gente. Vai ser fictício, tá? Esses e-mails. Mas eu posso ter e-mails que sejam do Gmail, do UOL, Hotmail, Ball, Yahoo e segue os provedores que você quiser incluir aí. Então eu vou criar uma listinha aqui desses provedores e aí ele vai gerar para a gente aleatoriamente, tá? Ele seleciona um desses provedores e inclui para a gente na hora de criar o e-mail. Então vamos criar aqui uma lista. Vai ser uma lista de texto, uma lista de string. Que eu vou chamar aqui de provedores. Eita, vamos lá. Provedores. Eu vou instanciar aqui e eu já vou definir esses provedores aqui, tá? Então você pode definir os provedores que você quiser aí. Eu vou definir alguns, se você quiser incluir outros, fique à vontade. Belezinha? Então vamos lá, @gmail.com, que é o mais utilizado, eu acho, né? Mas se você for mais old school, se quiser colocar um wall aí, a gente adiciona. Vou colocar também, eu vou colocar o arroba já, porque aí facilita na hora de concatenar, tá, o provedor, mas poderia ser apenas o nome. Eu vou ter lá o bol, acho que é .com se eu não estiver enganado. E eu vou ter também o Yahoo. Por fim, eu vou criar também o e-mail lá do Outlook, que também é lá do Hotmail, lá do pessoal da Microsoft, né? Mas essas opções. Então tá aqui, ó. Definir então os provedores que eu posso usar para poder gerar o e-mail, tá? Legal. Vamos guardar isso aqui, daqui a pouco a gente utiliza ele. O que mais que a gente precisa fazer? Quando eu receber informação do nome da pessoa, pode ser que esse nome ele venha com algum caractere especial. Pode vir com um tio, um traço, um cedilha. E quando a gente fala de e-mail, o e-mail ele não tem essa acentuação, né? Então, uma coisa que a gente vai precisar fazer é remover essa acentuação de caracteres especiais. Então, eu já criei um vídeo, não lembro qual foi a série agora, mas vou ver se eu coloco aí o cardzinho aí. Se você quiser ver ele em detalhes, onde eu detalho como é que a gente faz para poder remover caracteres especiais. Aqui a gente basicamente vai implementar essa funcionalidade adicional, tá? Então, deixa eu só colapsar esse de domínio. Aqui no utilitários, eu vou criar uma outra pastinha aqui dentro do utilitários. Vou adicionar um meu folder, vou chamar de extensão. E a gente vai implementar uma extensão da classe string para ajudar a gente a fazer esse tratamento de caracteres especiais, tá? Então eu vou criar uma classe, ó, normalize text extensions, e a partir dela eu vou fazer o tratamento, tá? Então vamos deixar essa classe aqui. Ela vai ser uma classe estática. E eu vou criar um método estático também. Ele vai retornar para minha string, onde ele vai remover caracteres especiais. Então, remove special characters. E aí eu vou colocar essa palavrinha-chave aqui, ó, this string, e aí eu vou ter o meu texto, que eu vou fazer a correção. Então, vou alterar para público. E aí, basicamente, eu vou copiar aqui a implementação que eu fiz desse outro projeto, que eu comentei. Eu vou adicionar aqui, ó.
para a gente ganhar tempo. Então, eu vou ter um string builder, que é aquela variável que ajuda eu ir montando a minha string. Eu vou receber o texto. E aí eu vou aplicar esse normalize aqui, tá? Da própria classe string. E aí ele vai transformar, ele vai normalizar as palavras. Na verdade, os caracteres, né? Ó, ele vai transformar num array de caracteres. Então aqui ele vai retornar uma coleção. Basicamente, ele vai pegar a palavra e quebrar em várias letras. Depois eu vou tratando aqui, ó. Eu vou fazer um loop em cima de cada uma desses caracteres. E eu só preciso dar um Ctrl ponto aqui para adicionar a referência à classe globalization. Então ele vai validando cada caractere e vai montando no meu string builder novamente essa string, tá? Depois ele retorna esse conjunto de esse string builder transformado num texto, né? Usando a toString. Tá? Eu vou diminuir um pouquinho só para poder passar a implementação completa. Ó. Ele faz essa comparação, se não for não spacing marking, e aí ele vai appendando, vai adicionando itens ao string builder, tá? Então essa é a classe que vai corrigir pra gente os caracteres especiais. A gente vai usar ela daqui a pouco. Boa. O que mais? Vamos voltar aqui ao nosso gerador de e-mail. E eu preciso também remover os espaços. E eu preciso unir, né? O nome, o sobrenome. Então, quando a gente for criar o nosso nome, pode ser que a pessoa tenha 2 nomes, 2 sobrenomes ou um sobrenome. Então, eu preciso. A regrinha que a gente vai implementar vai ser: eu vou pegar o primeiro nome e o último sobrenome da pessoa para definir o e-mail, tá? Então vamos começar aqui, ó. No trabalho para a gente montar esse e-mail, eu vou ter aqui um bloquinho try catch, para eu tratar em exceção, caso aconteça, né? Ó. Então ele pode lançar para mim uma exceção. E a gente vai implementar aqui, ó, dentro desse bloquinho, o nosso código. Eu só vou colocar uma mensagem aqui, que eu vou fazer assim, ó. Para ficar mais personalizada. Eu vou dizer aqui, ó, houve uma falha na geração de e-mail. Caso aconteça aqui, que eu sei que foi nessa classe. E aí é que eu pego essa exceção, a mensagem dela, né? Tá bom? Só para dar uma personalizada aqui na hora de tratar. Então aqui no meu bloquinho de execução, como é que a gente vai implementar? Primeira coisa, eu vou pegar esse texto que vai vir do nome, né, que eu passo no e-mail, e eu vou remover os caracteres especiais. Deixa eu só dar um Ctrl S para salvar a alteração. A partir da nossa classe de extensão. Como é que é o nosso método aqui? Ó? A gente criou ele como remove special characters. Então eu vou colocar aqui, ó, o meu nome ele é uma string. Então se eu colocar ali ponto e adicionar esse método, ele vai tratar pra gente. Eu dou um Ctrl ponto só para ele adicionar a referência de extensão. E ele já entende a chamada, tá? E corrige pra gente. Que mais? O e-mail também, ele é geralmente minúsculo, né? Então eu vou usar essa função aqui de texto to lower, que aí ele vai transformar tudo em caixa baixa, né? Tudo em minúsculo. Então essa é a formatação inicial a partir do nome. Legal. O que mais que a gente vai fazer aqui? Agora, para poder encontrar um nome, o primeiro nome e o último sobrenome, eu vou montar aqui vou pegar esse texto e eu vou usar esse recurso do split. E a partir dele, eu vou quebrar isso aqui num array de texto. Então, para poder quebrar, eu vou usar o espaço, que é o que vai separar cada nome, né? E sobrenome. Isso vai retornar para mim aqui um array de strings, tá? Vou criar uma variável auxiliar aqui, só para ajudar a gente a fazer isso. E aí, qual que vai ser a ideia? Eu vou pegar a primeira posição do nome e a última, na hora que eu for definir aqui o nome do meu... o e-mail, né? Do meu usuário. Legal. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu quero também, na hora de fazer o e-mail, eu preciso pegar um desses provedores, né? Que eu defini aqui. Só que eu quero pegar isso de forma aleatória. Então, para pegar isso de forma aleatória,
que eu vou fazer é usar essa variável, esse tipo aqui de dado, ó, random, que é aquela classe que gera informações aleatórias para mim. Vou criar uma variável aqui, vou chamar de R, e vai ser baseado nela que ele vai gerar para mim qual vai ser o provedor que eu vou usar na hora de gerar esse e-mail, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Ó? Vou criar uma string aqui, ó, meu provedor selecionado. E eu vou pegar ele a partir daquela minha lista lá, ó, provedores. E aí eu preciso passar aqui para ele, ó, qual que é o índice, qual vai ser a posição que eu vou usar. Eu vou escolher para definir o provedor do meu e-mail. E é isso daqui eu vou gerar aleatoriamente. Então eu vou usar minha variável R e ele vai gerar uma informação para mim, um número representando os índices, que tem que ser o primeiro índice, que é o 0, até o último. E como é que eu sei qual que é o último? Eu passo dois parâmetros basicamente, né? A posição inicial, que é o 0, e a última, eu vou pegar o provedores.count, que aqui ele vai retornar para mim o número de itens. Só que como o meu array aqui, ó, ele começa no 0, então a última posição não vai ser, por exemplo, ele tem 4 itens, a última posição não vai ser a quarta. A quarta vai ser a terceira, porque é -1, né? Então aqui eu incluo -1 para ele entender. E com isso a gente consegue obter já o nosso provedor. Ó. Boa, legal. Já fizemos uma boa parte aqui. Além disso, eu vou pedir também para ele aleatoriamente definir se eu vou gerar um número complementar para o nome do e-mail, sabe? Por exemplo, josé.silva123@gmail, @hotmail. Então esse número complementar pode ser que eu inclua ele ou não. Então eu vou criar um booleano que vai dizer para mim se eu vou incluir esse número complementar ou não. E eu também vou fazer isso aleatoriamente, tá? Então eu vou usar a mesma variável randômica. Então eu vou pedir para ele gerar um número entre 0 e 1. E aí se esse valor ele for, por exemplo, 0, isso quer dizer que eu não vou gerar esse número complementar. Caso contrário, se não, ele gera para mim, tá? Só para ficar um e-mail mais completinho lá. Certo. Então, baseado nisso, quando ele definir se ele vai incluir ou não, a gente vai ter um complemento numérico. Vou chamar de complemento. Opa, ponto e vírgula fica aqui. Então eu vou validar. Ó. Se eu tiver que incluir um número baseado nessa variável aqui de cima, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para esse complemento receber um número aleatório, também baseado na minha variável randômica lá. E a gente pode definir o range aqui, sei lá, pode ter, por exemplo, de 1000 até 2023. Aí esse número, para poder armazenar aqui essa na minha string, eu preciso transformar ela numa string, né? Então uso o toString, tá? Essa é uma regrinha, você pode mudar isso aqui para o número que você desejar também. E aí com isso ele pode gerar para a gente um complemento, ou não, tá certo? Boa! Então agora vamos gerar, ele já está montando para a gente, né? Ó, removendo os caracteres especiais, tá quebrando, né? Separando o nome e sobrenome, definiu para a gente o provedor. Se eu tiver um complemento, ele vai criar aqui também. Agora vamos criar esse objeto do e-mail, né? O meu objeto e-mail. Vou chamar ele de e-mail mesmo. Vou instanciar esse meu e-mail. E ele basicamente ele tem o ID, que eu não vou fornecer aqui, vai ser o banco de dados que vai gerar. E eu tenho a descrição desse e-mail. E vai ser essa descrição que a gente vai montar agora ele, né? Como vai ficar esse e-mail? Então, eu estou usando aqui não tem esse ponto e vírgula, né? Estou usando o cifrão porque eu vou misturar aqui a minha string estática com os meus parâmetros. Então, eu vou ter, primeiro vai ser o nome. Onde é que está esse nome? Está aqui, ó, no split desse texto, né? Ó. Vai ser a primeira posição. Então, eu vou criar aqui minha variável auxiliar. Faltou aqui só passar chaves, né, para ele entender. Auxiliar na primeira posição. Boa. O que mais? Eu vou usar o padrão de nome. Vai ser o nome, ponto e o sobrenome, tá? Por isso que eu coloco o ponto aqui. A minha segunda variável, eu vou pegar a última posição que ele quebrou aqui da minha string. Então, eu vou usar o meu auxiliar e o índice dele, como eu não sei qual que é o tamanho quantos nomes eu tenho, eu vou pegar aqui, ó, o tamanho dessa minha propriedade length, do nome que ele vai vir,
menos um. Porque ele também começa aqui no zero, lembra? Então, se eu tiver dois nomes e um sobrenome, então ele vai quebrar em 3, só que a posição que eu vou pegar é a 2, porque o primeiro nome está no 0, o segundo nome está na 1 e o sobrenome está no 2, que é a terceira posição, tá? Então com isso a gente já vai ter o nome, ponto, o sobrenome. O que mais? Caso eu tenha algum complemento gerado, aquele número complementar, eu vou colocar aqui também, ó, o complemento. Olha lá, complemento. Boa. Por fim, agora eu preciso do provedor, né, que ele selecionou pra gente, né? Então, baseado no meu provedor selecionado, ele vai definir pra gente esse e-mail. E com isso a gente conclui a geração desse e-mail. Agora é só passar vários nomes e ele vai montando os e-mails pra gente, tá? Vou retornar o e-mail e aí eu posso remover só esse return aqui de baixo, ó. Você vendo que ele tá verdinho, significa que ele nunca vai executar, ó. Inatingível. Porque quando ele terminar, ele retorna aqui, ou se der um erro, ele vai cair no cat, também vai lançar essa exceção e sair do método. Então isso aqui nunca vai ser executado. Então ficou assim essa geração do nosso e-mail, beleza? Então depois a gente vai incluir isso lá no cliente e ele gera pra gente. Vamos só fazer um teste aqui. Vamos incluir aqui. Vamos criar uma outra pastinha. Eu vou chamar de testes, mas não são os testes unitários, testes de integração. É só para a gente validar mesmo é, esse utilitário que a gente criou, tá? Vou criar um novo projeto do tipo console. Então vou marcar aqui, ó, meu trabalhando com workers. Ó, vai ser meus testes de conceito aqui, né? Peço para ele criar, vai gerar para a gente já valida isso. Boa. Ele criou para a gente. Vamos adicionar a referência desse utilitário, né? Ó, vou vir em dependências, adicionar referência de projeto, e aqui eu seleciono, ó, meu utilitário e o domínio também, porque eu preciso ter a classe e-mail mapeada, né? Então ele adiciona pra gente. E agora vamos fazer o nosso teste aqui para ver se ele funciona. Consegue gerar um e-mail pra gente, tá? Então vamos remover esse hello world. Vou criar aqui um método só. Testar geração e-mail. Esse método não existe. Vou dar um contraponto, pedir para ele gerar esse método aqui embaixo, tá? Então vamos definir um nome aqui, ó. Nome, por exemplo, vamos lá, Leonardo Souza Rocha, tá? Inventei um nome qualquer aqui. Então eu vou chamar a classe lá, gerador e-mail. Dou um contraponto para adicionar referência. Ponto gerar e-mail. E eu passo esse nome como parâmetro, não. Aí vamos criar essa variável de retorno aqui, ó, e-mail. Na verdade, o objeto que ele retorna não é uma string, é o objeto e-mail, né? Vou pôr em maiúsculo aqui. Tá. Contraponto para adicionar referência. E ele vai montar para a gente isso. Vamos validar ele? Eu vou pedir para executar então esse projeto de testes, não? Botão direito nele, debug, start new instance. E aí ele vai iniciar a execução. Beleza, então ele vai começar aqui a geração, a execução, né, da aplicação. Vou mandar um F11, o nome, vou dar um F11 para cair lá na implementação, ó. Então, ó, chegou aqui o nome com os espaços, né? Esse exemplo que eu peguei não tem caractere especial, mas depois a gente pode testar um outro, ó. Transformou em minúsculo. Aqui ele vai quebrar, ó, em 3. Então, a primeira posição é o Leonardo, a última vai ser o Rocha, né? Então, aqui ele vai definir o provedor. Ele pegou o Hotmail e ele vai não vai criar um complemento, não. Então o e-mail como vai ficar, ó. Vamos retornar lá. Criou pra gente o objeto e esse e-mail ficou como leonardo.rocha@hotmail. Boa. Vamos só criar um nome aqui com acentuação, só para, ó, por exemplo, André Leão. Pode ficar Rocha.
André Leão, deixa eu ver. Pode ser o Silva mesmo. Só pra gente validar se ele consegue resolver os caracteres, ó. Voltei a setinha do mouse. Vou passar direto só pra gente ver o resultado, né? Ó, aí ficou lá andré.silva@yahoo.com. Com isso a gente tem nosso gerador de e-mail funcionando. Muito bem. Então é isso. Para essa aula, essa foi a parte da geração do e-mail. Depois a gente vai construir os demais geradores para usar na nossa aplicação. Belezinha? Então espero que você tenha gostado, entendido. Deixa um comentário aí pra gente, se você gostou também, se tiver alguma sugestão, deixa o seu like e também se inscreve no canal aí. Ajuda a gente. Tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado e eu fui. Tchau, tchau. Joia.